daí depois você manda para a gente o link. Sejam bem-vindas, então, já iniciamos a gravação do nosso encontro de capacitadores do mês de março de 2021, e é realmente uma alegria estar desses momentos com vocês, tá bom? Quem gostaria de fazer uma oração para nós darmos início, então, ao nosso encontro? Eu posso orar. Posso orar. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Então vamos orar. Senhor, eu quero te louvar por mais um dia tão lindo que o Senhor preparou para nós, que o Senhor nos deu de presente, Pai. Obrigada porque estamos bem, obrigada porque podemos trabalhar, te servir. Obrigada porque o Senhor continua tendo planos para cada um de nós. E nós queremos que os nossos planos, Senhor, se alinhem com os teus. Queremos caminhar na tua vontade. Queremos aprender mais daquilo que o Senhor tem, porque é precioso, Senhor. Abençoe esse momento de estudo, que a gente possa reter aquilo que nós precisamos, que possamos sempre aprender coisas novas e que possamos sempre, Pai, ter oportunidade e ter ânimo para conseguir também fazer bom uso de toda essa aprendizagem que temos tido, Pai. Amém. Que não são muitas pessoas que têm esse tipo de ensino, Senhor, tão precioso, onde o Senhor fala tanto, que a gente possa nunca desperdiçar esse ensinamento, que a gente possa realmente espalhar isso aonde o Senhor quiser, Pai. Ajuda-nos a termos sempre esse discernimento, esse amor no coração, por aquilo que o Senhor já nos deu e está cada vez acrescentando mais. Te agradeço pela vida da Ana também, Senhor, que se preparou, que vai passar essa palavra hoje para nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida até aqui. E que aquilo que vamos conversar e alinhar, Pai, possa ser bom, possa ser de acordo com o que o Senhor pensa também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana Bia, então, está com a palavra. Nosso Juliana... planejamento é até às 18 horas, então, pelo menos com a Ana Bia, e depois teremos mais um momento, pelo menos de 30 minutos, tá bom? Ana Bia, então, fique à vontade. Você quer dar algum recado antes, alguma coisa importante, Juliana? Não, só esse recado mesmo, que após a conclusão da tua parte, aí eu tenho pelo menos 30 minutos para nós conversarmos sobre o planejamento da nossa área missionária em relação aos capacitadores, tá bom? Ok. Você vai dar um print de quem está participando, Ju, que daí acho que é melhor agora, né? Se alguém precisar sair. Sim, vamos sim. Acho que pode ser agora, daqui a pouco, se mais alguém entrar, a gente faz mais um. Então, vamos abrir as câmeras, dar um sorriso para quem já conseguiu chegar agora. Quem está bem, né? Obrigada por lembrar. Bom, gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Vocês são super, né? Essa turminha aqui que participa dos encontros é maravilhosa, gente super assim de coração, que ama Jesus, que ama missões, que ama a educação, que ama as crianças, que é o mais importante. Então, para mim, eu de coração, gente, é um privilégio estar aqui com vocês, um privilégio mesmo. E assim, por um lado é um privilégio, mas por outro lado é um desafio, porque vocês são tão top, todas. Desafiado o que eu vou ministrar para elas. Elas já fizeram os 4 cursos, algumas estão em escola, e outras estão ali na prática, né, atuando nos contraturnos ou na escola. Então, é sempre um desafio para mim. Então, assim, eu só queria lembrar para vocês, tá? Que eu tenho trazido temas que são temas que, embora a gente passe nos 4 cursos, a gente está na escola, a gente tem alguém que já ministrou na nossa vida, né? Se eu for perguntar aí para vocês, eu sei que Juliana já falou de Maria do Carmo, não sei quem que foi a pessoa que conduziu a EP, a Edione, a Silvia, a Angélica, mas eu sei que cada uma de vocês já teve alguém que foi discipulando em AEP.
E o que eu penso? Os temas que eu escolhi, gente, eles são temas que eu vejo que depois de anos que a pessoa está caminhando a EP, ainda tem algumas dúvidas, né? Então, vocês devem lembrar que a gente conversou sobre a pesquisa 4 passos, nós conversamos sobre os 7 princípios, nós conversamos sobre as ferramentas, né? E falamos sobre estudo de palavras, que era algo que me preocupava, porque eu via assim que cada um fazia de um jeito o estudo de palavras, né? Uns usavam só os 4 passos para fazer o estudo de palavra, outros usavam os 6 passos que traz no livro Renovando a Mente. Então, a gente precisa alinhar, tá? Então, por que eu estou comentando isso com vocês? Porque quando a gente começou a se reunir como capacitadores da ESEP, né, que aí está aí a Juliana, está aí a Kelly, está a Elisaete, tem várias aí, para ver que existia um conflito entre nós. Teve um dia, né, acho que a Juliana lembra, que a gente teve que assinar, gente, um documento falando assim, eu entendo o propósito do fichário, porque entre nós capacitadoras, 2 falaram, na minha escola não usa, eu não vejo necessidade, então eu fiquei, horrorizada, falei, meu Deus! Então, a gente quer alinhar nesse momento aqui, tá? Esse ano de 2021, eu queria entrar num outro patamar com vocês, um pouco mais profundo, um pouco mais de fundamentar a nossa filosofia, de fundamentar a nossa metodologia, e até de dar alguns conceitos de currículo. Voluntariei lá, tá, Edione, tá, pessoal que está aí fazendo o bem bolado de quem que vai fazer o quê, eu me voluntariei, porque a gente está na fase de escrever os currículos. Então, eu pensei assim, que hoje, que é a primeira reunião do ano, eu quero fazer uma revisão com vocês, só para alinhar, tá? Da revisão de hoje, como eu só tenho 1 hora, só vai ficar faltando, assim, falar dos princípios novamente, porque, gente, parece incrível, mas os princípios a gente tem que estudar mais, porque eu vejo que ainda fica assim, eu ainda recebo muita pergunta no EAD, mas eu não sei aplicar. Na hora que eu estou lá, 2 crianças brigaram, aí eu penso, qual o princípio? Aí tem uma situação de uma pesquisa que eu estou fazendo. Puxa, mas que princípio? Todos aqui se encaixam nessa pesquisa. Então, qual deles eu vou usar? Qual será o melhor? Gente, vamos falar que versículo você escolheu. O versículo tem que falar e estar em harmonia com o princípio e com a ideia guia. Os 3 caminham juntos. A palavra de Deus, o princípio e a ideia guia. No passado, eu até ensinava, porque eu aprendi com a Carol Adams, que a gente primeiro é na Bíblia, depois no dicionário. Depois que eu comecei a falar, não, gente, vamos primeiro no dicionário, porque todas as nossas leituras, nossa literatura em AEP diz para primeiro ir no Webster. Mas eu ouvi direto num treinamento que eu fiz na Face, a Carol falando assim, eu começo aquele jeitinho doce dela, né? Juliana sabe, já ouviu ela falando. E eu começo sempre pela palavra de Deus. Então, gente, tudo bem, se você quer começar pela palavra, quer começar pelo dicionário, o importante é que as coisas têm que estar em harmonia. Então, a gente falou um pouquinho disso no ano passado, talvez vocês não se lembrem, mas a gente falou da ideia guia, eu até dei para vocês um linkzinho do meu canal do YouTube, que eu falo da ideia guia, como que a gente tem que ter a relação de causa e efeito nela, quando a ideia guia tem que falar do assunto e do princípio, ela tem que revelar o princípio na frase, mas mesmo assim, todas nós estamos sempre tendo que rever isso, porque ideia guia, eu percebo que é o maior desafio que a gente tem para a gente alinhar, né? Agora, hoje eu quero trazer um resumo, como eu falei, não vou tocar nos princípios, porque se vocês quiserem que eu toque, no próximo encontro, a gente vai estudar aquele documento que está lá na plataforma do curso 1, que foi produzido pela editora Cristã Evangélica, pelo André Lima, e foi baseado num livro do Max Lyons, que a gente não tem em português. O André traduziu, e aquele é bem legal, porque ele fala a aplicação de cada princípio e a distorção de cada princípio.
e o interno e o externo de cada princípio. Se vocês quiserem, posta aí no nosso chat e fala, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero que volte nesse assunto. Se ninguém quiser, a gente não volta. Mas eu também queria pedir para vocês que, se vocês tivessem alguma pergunta, escrever aí para a gente abrir no final, porque eu acho que a gente está aqui em família, está em casa, eu me sinto em casa, não tenho nenhum constrangimento de conversar com vocês. Vocês são minhas irmãs queridas e eu estou me sentindo em casa. Então, se alguém tiver alguma dúvida, olha, você sabe que eu sempre fico matutando sobre isso, sobre aquilo. Pode me chamar no WhatsApp, se a gente não conseguir responder hoje, não der tempo, tá? Mas eu acho que a gente tem que ter essa liberdade entre nós, gente, porque Deus está dando na nossa mão muita gente para formar. Então, ontem, por exemplo, eu recebi lá o telefonema aí do irmãozinho que a Kelly foi lá ministrar para ele, e a Kelly fez propaganda de mim. Aí o irmãozinho falou assim, eu quero que você monte uma turma, eu quero ser seu aluno. Falei, ai, meu Deus, vou puxar a orelha de Kelly. Foi falar, aleluia, glória a Deus por me honrar. Mas agora o irmão quer ter aula comigo. Então, eu penso assim, é importante, gente, porque esse irmão, ele disse que já alcançou 200 mil jovens nesse Brasil, com o ministério dele chamado Vida em Carreira. Então, vocês todas aí estão com muitas oportunidades, né? Está lá a Elisaete em Cipó, está lá as irmãs aí espalhadas, né? A Ritinha lá em Guiné. Todo mundo está fazendo alguma coisa de muito alcance. Então, nós temos que estar bem alinhadas, tá? Então, hoje, eu queria falar com vocês sobre um resuminho do que a gente fez. Vocês estão vendo minha tela aí? E princípios aplicados às ferramentas e às emoções. Eu que resolvi falar não só das ferramentas, mas também das emoções, nessa recapitulação, porque eu sempre procuro pegar as perguntas que me chegam no EAD, né? Que a gente está com uma boa turma aí do curso 1, agora eu estou atuando no curso 3, é um curso bem prático, vocês passaram, vocês viram, e chegam as perguntas e eu procuro ver o que geralmente ficou de lacuna, leu o texto, respondeu a lição, tirou até 10 na lição, mas ficaram lacunas, que o nosso curso falhou em abordar. Né? Esses dias o André falou assim, Ana, eu posso fazer uma avaliação dos nossos cursos, porque ele está fazendo um doutorado, e a lição dele era avaliar um curso EAD. Aí eu falei, pode e deve, porque aí você vai dar o feedback para nós e vai dizer, olha, esse curso está com essa e essa lacuna. Eu conto com vocês para isso, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente... Recapitular um pouquinho o que a gente fez. Opa! Juliana, não sei passar. Por que eu não... tá aqui. Apareceu. Isso, clica na tela. Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é, vamos retomar... Opa, por que está pulando um? Não, está pulando um. A definição de princípios. Lelê. Vamos ver. Isso, pode clicar isso, em cima da tela. Mas não tá, sumiu. Ó, esse aqui. Tem que ver se eventualmente ele não está oculto na tua apresentação original. Às vezes o slide está oculto. Está oculto? Deixa eu ver. Só dá uma checada para ver se não está oculto. Não está. Eu aqui cliquei com direito. Bom, eu acho que assim, vocês não estão mais vendo minha tela, né? Então, vou compartilhar de novo. Pronto, consegui. Quando passar esse, eu volto lá para a apresentação na telona cheia, tá? Então, gente, assim, revendo a definição de princípios, é só isso, eu prometo que hoje eu só vou falar isso. Mas por que eu quero falar? Porque, assim, a gente tem que entender que todo princípio tem que ter uma relação de causa e efeito. Isso é essencial. A gente vai lá no livro de Provérbios estudar os princípios, a gente vê um monte de princípio. Você pode não saber o nome dele. É princípio de perdão? É princípio de restauração? Ou será que é de multiplicação? Mas tem que ter uma relação de causa e efeito.
Então, se obedeceres, Deus te abençoará. Se é a relação de causa e efeito, tá? Então, só recapitulando isso, porque alguém chega para mim e fala assim: Deus é amor, é um princípio lindo. Deus é amor é uma verdade absoluta, mas não é um princípio. O princípio tem que ter a relação de causa e efeito, e isso é muito importante. Por quê? Só porque alguém inventou, só porque criou? Porque justamente é a beleza do princípio. Se você agir de determinada maneira, existe uma promessa de Deus de que você vai colher um determinado fruto. Então, essa é a beleza do princípio. Não é porque algum americano falou, ou porque o dicionário Webster disse que é a fonte, que é a primeira causa, que é a raiz, que é o rudimento, que é a semente que você plantando, cultivando, regando, cuidando, ela vai dar um fruto. É mais do que isso. É o poder da promessa de Deus de que se você viver segundo aquela verdade, você vai colher um fruto. Então, você, educador, tem que entender isso, porque vai acontecer muitas horas na nossa vida em que a gente vai falar assim: ai, eu sei que Deus é soberano. Está acontecendo isso comigo agora, gente. Estou passando uma situação que eu tenho que falar o tempo todo para mim: Deus é soberano. Ele governa sobre todas as coisas. Mesmo que a circunstância eu não consigo entender, eu não consigo, às vezes, nem aceitar, mas Deus é soberano. É nessa hora que o princípio tem que ser vida e ter o poder na nossa vida. E quando isso acontece com a gente está cheio do Espírito Santo para passar isso com graça para os nossos alunos. A coisa mais linda é quando os alunos começam a entender a grandeza, a beleza, o poder desses princípios sendo vividos na nossa vida e começam a colher os frutos no dia a dia deles, na simplicidade deles, nas pequenas coisas das crianças. Então, eu tenho que insistir com vocês. Vamos tomar domínio dos princípios, vamos conhecer, vamos viver para a gente poder ter autoridade para ensinar. E esses princípios, uma coisa que me perguntam muito é assim, esses dias eu tive uma experiência tão maravilhosa, gente. Eu fiquei umas 4 horas com um casal na Itália que quer começar uma escola na Itália. Eu falei, meu Deus, é um casal que, assim, sabe quem falou, chegou em mim. E a gente tem uma escola, a gente não gosta do que está acontecendo na escola pública da Itália, então eu tirei meus filhos, eu estou ensinando em casa, mas eu nem sei ensinar em casa, eu estou fazendo tudo pela minha cabeça e a gente vai fazer uma escola. Aí eu falei, bom, então a primeira coisa que vocês têm que saber é que existem princípios que devem reger essa escola em casa que vocês estão construindo. Então, o princípio, gente, ele é muito importante. Mas aí, no final daquelas 4 horas, a mãe falou assim, desculpa fazer uma pergunta, mas eu sei que você vai até rir de mim, mas como é que eu aplico esse princípio no conteúdo? Como é que eu relaciono isso com... Eu estou ensinando agora corpo humano para o meu filho. Então, vocês, no dia a dia, Deus vai dar muita criatividade para vocês o tempo todo fazerem esse link. Mas é importante a gente ter algumas experiências práticas disso. Então, vamos lá. Como é que eu relaciono os princípios com as ferramentas? E como é que eu relaciono os princípios com emoções? Aí eu vou dar uma explicação. Não é porque eu estou querendo vender e porque eu estou sonhando que todas as crianças da África vão ter o livro que eu escrevi, Trilhando uma Grande Jornada. Não é por causa disso. Mas gente, eu tenho estudado muito sobre emoções, eu tenho feito cursos. Eu fiz um curso, uma palestra semana passada, eu assisti com o pessoal do Augusto Cury, que eles trabalham muito bem essa questão das emoções. Eu tenho minhas restrições em relação a eles, mas eu admiro muitas coisas que eles fazem. Eles alcançam e eles ensinam a educação emocional para muitas crianças de escola pública do Brasil. Então, eu não posso ser crítica, eu tenho que olhar e aprender com o que eles têm de bom, reter o que é bom e descartar o que eu não concordo com eles. Então, eu vou começar falando da interação das ferramentas com os princípios, tá? Então, a primeira ferramenta que a gente tem, que ela aplica todos os 7 princípios, a gente não pode deixar. Se você falar para mim, se você chegar num lugar que você está aí discipulando, um lugar lá no interior do Brasil, ou lá na África, ou no Paquistão, onde foi falar assim, aqui não existe fichário, minha irmã.
Esquece esse negócio de fichário. Então, você substitui essa palavra fichário por caderno, mas os princípios são os mesmos. Você pode aplicar, sim, os 7 princípios também no caderno. Então, eu queria muito rapidamente, que não é novidade de hoje isso, mas só relembrar vocês. A gente trabalha a individualidade, porque se manifesta quem é o aluno ali, o capricho dele, a personalidade dele, a letra que ele faz, se ele grifa ou não os títulos, se ele faz um comentário a mais, se ele faz um desenho. Então, é uma oportunidade de você trabalhar. Ele vai olhar o dele, vai olhar o do outro e vai falar assim, o do outro está muito mais bonito que o meu. Então, ele está sendo trabalhado na sua individualidade, ao mesmo tempo ele está aprendendo quem ele é. Ele está olhando o do outro e vendo que é diferente, que o dele tem uma beleza, o outro tem outra beleza, mas também ele está sendo desafiado a elevar o padrão dele. Por isso que no curso 3 a gente quer que o professor faça o fichário dele, porque você tem que ter o seu para você mostrar com todo gosto, olha aqui meu fichário. Você é referência para o seu aluno. O autogoverno, porque exige muito autogoverno essa ferramenta, gente, muito, muito, muito mesmo. Você é arquivar no lugar certo, você saber que tem horas que você não pode estar mexendo num material que não é daquela aula, que é de outra aula. Então, o fichário, você não pode deixar, por exemplo, uma lição de casa, depois você tem que arquivar, você tem que ter a sua pastinha organizada para depois você arquivar. Então, quantas coisas você está ensinando com essa simples ferramenta de organização, de inteireza, de capricho, de limpeza, de organização. Gente, é muito poderoso o que Deus faz através desse fichário. Olha aí, ó, botei uns cadernos embaixo, esses são meus cadernos, eu devo ter uns 20 de caderno de Falando com Deus, né? Eu até mostrei aí para o grupinho da Elizabeth, que eu falei essa semana, que esse é o meu atual. É o Talk to Me, Jesus. E a gente sempre tem que isso, a gente... Então, só para quebrar aquele tabu de que não é o fichário em si que tem todo um poder nele, tá, gente? A Catarine Deng fala essa frase aí, ó, uma ferramenta física aplicada com um motivo espiritual, um fim espiritual. Eu concordo com ela. Mas se você está num lugar onde não tem fichário, Deus vai usar os cadernos também. Então, outro princípio. Ai, meu Deus, está tudo esquisito, Juliana. Está pulando todos meus... Eu vou voltar aqui. Olha esse daqui que sumiu todos os meus negócios. Vou por aqui. Posso ir por aqui, gente? Vocês enxergam bem? Faz assim. Eu não sou a Edione, nem sou a Juliana, tá, gente? Desculpa. Eu não sou tão expert em nem as duas. Outras devem ser boas aí também, mas essas duas eu sei. A Kelly também. Boas na tecnologia. Então, gente, aqui, a soberania. Por que soberania, gente? O que tem a ver soberania com fichário? Porque você, professor, vai ensinar regras. Você vai ensinar que existe as esferas de autoridade. Você, como autoridade, você sentou com seu aluno e você falou de regras com eles. Não dá para você impor um fichário para uma criança ou um caderno sem você sentar e fazer esse ensinamento da importância do fichário. Olha, você vai escrever um livro esse ano, é a história do seu conhecimento, você é o autor, vai ter página, vai ter capa, contracapa, o seu nome vai estar na autoria. Se você não fizer esse trabalho antes, não adianta enfiar a goela abaixo, porque as crianças não vão entender e não vão gostar, porque é difícil, dá trabalho, mas aí que está trabalhando o caráter da criança. Então, ali, quando você estipula as regras, olha, você vai ser avaliado pela organização, pela limpeza, pelo capricho. Tudo isso você está ensinando princípios de autoridade, de soberania. Semeadura e colheita, porque o aluno vai tirar uma nota melhor ou pior de acordo com o que ele vai estar produzindo ali. Aliança, porque vocês acordaram juntos que vocês vão fazer esse trabalho durante esse ano. A minha experiência com criança em situação de risco com fichário foi a mais linda da minha vida, gente. Eu trabalhei no CRE com fichário muitos anos, eu não tive uma experiência tão linda quanto aquelas crianças. Eu tinha aluno expulso de escola pública.
Eu tinha aluno aviãozinho mesmo, que estava ali na instituição para recuperar ele, que ficou passando a infância dele sendo o aviãozinho da mãe, que era traficante. No entanto, os fichários deles eram as coisas mais lindas, porque a gente faz esse trabalho antes com eles, e todos os princípios vão sendo ensinados. Não é que eu sentava com eles e falava, olha, como eu estou fazendo com vocês, era algo que estava implícito, que estava na essência do trabalhar daquela ferramenta. Então, por isso que eu senti que eu tinha que fazer essa revisão com vocês, para que vocês realmente, lá, a turma da Ritinha, que ela está com uma turma bonita lá em Guiné, será que seus professores entenderam a beleza, né? Mesmo que eles não tenham fichário, eles têm um caderno, ou eles têm uma pasta que tem 2 furinhos, o que for, mas eles estão entendendo a seriedade, eles estão entendendo a beleza da aplicação desses princípios através dessa ferramenta. Aí, o caráter é o mais fácil deles entenderem, porque dá um trabalho, e os alunos falam assim, tem que copiar de novo, professora, furou, rasgou o furinho. Meus alunos falavam, rasgou o furinho. Meus alunos falavam, mas eu não quero assim, eu prefiro fazer tudo de novo, porque ficar feio. Então, tantas coisas a gente está ensinando através dessa ferramenta. E, por último, a mordomia. Por isso que eu gosto sempre de frisar isso, a mordomia começa no interno, na consciência, eu tenho que conscientizar meu aluno da importância do fichário, eu tenho que conscientizar ele, porque senão ele não vai ter esse cuidado, o cuidado é o aspecto externo do princípio da mordomia. Então, eu só quero que vocês saiam hoje mais convencidas ainda, que você trabalhando o fichário da maneira correta com o seu aluno, você vai ter uma oportunidade de trabalhar todos os princípios. É uma maneira prática de aplicar princípios. Tá bom? Vamos falar de outras ferramentas que a gente também pode aplicar os princípios. A literatura, por exemplo. Nossa, quanta coisa a gente pode usar na literatura, né? O programa de vocês de leitura, eu sei que vocês têm. Se você vai usar individualidade, se você vai usar semeadura e colheita, o que é mais importante? Você está ensinando ao seu aluno os princípios para que a vida inteira dele, ele saiba quais são os fundamentos para ele escolher uma boa literatura. Não basta só a gente escolher para eles. Um dia eles vão ter que escolher por si mesmos. E aí eles não vão saber, porque você não ensinou os princípios para ele discernir o que é um livro bom, o que é um livro ruim. Gente, esse século XXI, nós temos que levar nossas crianças, mesmo as crianças lá, que têm menos recursos, a entender, mudou. O ensino é personalizado hoje, é personalizado, é o futuro. Com essa coisa de online, a gente vai caminhar cada vez mais para currículos personalizados. Vocês vão ver, espera. Eu converso muito com meu filho, porque ele é ligado em TI, tem um filho de 4 anos, ele está sempre lendo o que tem de mais moderno em educação para poder dar o melhor para o seu filho, e a gente está sempre conversando dessa questão do ensino personalizado. Outra coisa, o ensino hoje, gente, é para caminhar para o autodidata. Você tem que ensinar a sua criança a aprender. Esse é o futuro, eles vão ter que aprender sozinhos. Vocês hoje não têm que aprender sozinhos também? A gente tem o Renovando a Mente, que é um guia de autoestudo. A gente tem o Pilares, que é um autoestudo. E tudo hoje. Se você vai para a aula de tecnologia, os meninos aí da minha família que são da tecnologia, eles viram dias aprendendo uma nova linguagem. Caramba, começou uma nova linguagem. Eu não sei essa linguagem de fazer os aplicativos, de fazer as coisas. Então, vai lá, estuda, dias e dias. Aprendi. Agora já sou capaz de fazer isso, fazer aquilo outro. Então, nós temos que dar essas condições para essas crianças, para eles aprenderem sozinhos, para eles saberem discernir, para eles saberem criticar. E aí a literatura, você pode aplicar, de acordo com o livro que você escolher, o princípio da individualidade, o princípio da semeadura e colheita. Nossa, nesse livro eu vejo claramente a semeadura e colheita. Mas, por favor, queridos, ensinem a eles a escolher os livros. Esse livro confronta a Bíblia. Esse livro fala alguma coisa, porque tem criança que não entende até hoje por que a gente não gosta de bruxinha. Eu já recebi essa pergunta. Mas qual o problema da bruxinha? Então, a gente tem que ensinar, não é só falar não pode, ensinar o porquê. Tem alguma coisa que fere algum princípio da Bíblia?
Nós estamos apresentando para eles uma diversidade de estilos, ou a gente está sempre com o mesmo estilo? A gente está despertando, escolhendo livros que vão falar de pessoas que, porque estudaram, venceram, porque estudaram, chegaram mais longe. Será que a gente está oferecendo exemplos elevados? Então, esses princípios que a Rosalie Slater, junto com esses outros aqui, que são os 7 amores que nós tivemos, eles ajudam o seu aluno a, no futuro, o resto da vida dele, saber o que ler. Você está com uma horinha vaga? Gente, a minha horinha vaga, eu gosto de ler Agatha Christie, mas eu sempre penso se o que ela está aí falando está ferindo algum desses princípios. Já teve livro que eu falei, não, esse livro eu não vou ler. Tá muito com negócio de adultério, com isso, com aquilo, com matança, com não sei o quê. Isso tá ferindo algum princípio aí, eu não estou me sentindo bem. Se você interioriza esses 7 amores que toda literatura, que todo livro deve desenvolver, quando vocês forem escrever o currículo agora, né, para as crianças, por favor, procurem colocar um livro que desperta o amor a Deus, né? Eu gosto de citar o exemplo da Mary Jones, da menininha que fez tudo para ter a Bíblia, que vocês conhecem, é uma história linda, maravilhosa. Quem sabe vocês podem incluir esse livro no currículo. Mesmo que seja só contado, que as crianças não vão ter o livro, mas que seja contada a história, que alguém resuma ela e coloque ali. O amor à palavra de Deus, né? Que é essa da Mary Jones. O amor a Deus tem tanto livro legal que a gente pode falar. Eu gosto de ensinar o amor a Deus através dos livros da Bíblia, das histórias de Davi, que era um adorador, da história de José. Eu gosto de ensinar o amor a Deus através dos heróis da Bíblia. O amor pela família, né? Tem aí esse livro que eu citei aí, Joel, menino da Galileia, né? Que eu sei que... Ah, não, desculpa. É O Homem da Casa. O Homem da Casa é um livro lindo, maravilhoso, que ele perde o pai, ele vai ser, então, cuidar da mãe e da irmã. Aí, o amor pelo ser humano, aí tem esse livro do Joel, né, que a gente apresenta no programa Amo. O amor pela pátria, o amor pelo cristianismo, o amor pelo aprendizado. Gente, vamos pensar quem vai fazer o currículo. Coloca aí um livro que desperte esses amores nas crianças. Princípios e ferramentas, mais um pouquinho. Biografia, nossa, a gente pode falar muito da soberania de Deus através da biografia. Por quê? Por quê? Porque a biografia ela tem como propósito identificar a mão de Deus na vida daquela pessoa. Então, esse gráficozinho aqui, gente, olha aqui, ó, caráter deveria ser sempre visto e ensinado como causal e não as circunstâncias. Por que a pessoa chegou onde ela chegou? Olha aqui esse gráficozinho, tá dando para vocês verem bem? Esse gráfico? Vou botar maior, porque é bem legal esse gráfico. Aí, aqui, eu sei que vocês conhecem, todas passaram pelo curso 3. Mas será que a gente podia colocar isso dentro do currículo? Será que a gente pode trabalhar isso com a criança de maneira correta? Gente, eu dei aula na pós-graduação lá, em 2 pós. Eu dei uma para professores e uma para pastores. Nota 1000 para os pastores. Eles me entregaram esse gráfico, mas cada coisa tão linda que eu tenho, que se vocês precisarem, eu tenho, porque eu guardei dos meus alunos. Histórias aí de heróis da fé que eles fizeram. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que a gente não tem tempo de fazer isso no curso 3. Eu quero ver se grava um vídeo agora no curso 3 sobre isso. É que essas coluninhas, elas não existem porque alguém inventou, elas têm um propósito e a gente tem que saber trabalhar. Eu vejo gente que me traz isso tudo errado. Então, olha, é coisa simples. Você pega a biografia de um Rui Barbosa, de um Joaquim Nabuco, que são meus queridos brasileiros, e aí vocês colocam ali na primeira coluna que frase, que dizer, que ilustra, que traz ali uma prova de que Deus interferiu de maneira providencial na vida dessa pessoa. Ah, ele ganhou uma bolsa de estudos. Ah, contei esse exemplo que foi muito forte para mim quando eu trabalhei no Vale da Bênção. A minha história providencial, aonde que eu vejo a mão de Deus, eu vim parar aqui
nessa instituição. Em vez de quando o juiz me tirou lá da minha mãe, que a mãe era esquizofrênica, em vez de ele colocar em qualquer outro lugar, eu vim parar aqui para um lugar que fala de Deus. Olha só, uma criança de 7 anos entendendo a mão providencial de Deus na vida dele. E essas crianças que estão aí no contraturno, é mão providencial de Deus. Deus trouxe elas pela mão, para um lugar maravilhoso, onde elas vão ouvir os princípios, onde elas vão ouvir do amor de Deus por elas, onde elas vão ser resgatadas na identidade delas. Eu posso não ter ninguém para me identificar, mas tem um Pai Celestial que eu me identifico. Então, influências, vamos fazer uma coisa simples, até a criancinha de 7 anos pode usar esse gráfico. Sempre me perguntam, dá para usar? Dá para usar, com as crianças de 7 anos. Uma coisa simples. Falar de quem foram as influências. Foi minha mãe, foi uma tia, foi uma avó, foi um professor. Vamos falar do caráter. O que se destaca no caráter? Às vezes eu vejo a pessoa colocar um monte de coisa nessa coluna, gente. Mas essa coluna é só para dizer a idoneidade, a integridade, as coisas que a pessoa muitas vezes abriu mão para não falhar com a integridade dela. E que contribuição ela trouxe para o cristianismo? De que maneira isso contribuiu para a expansão do evangelho, para a conversão de pessoas, para a medicina? A medicina ficou melhor, a engenharia ficou melhor, tá, gente? Então, assim, não vamos deixar essa ferramenta, não, porque essa ferramenta é muito linda e ela precisa ser usada. E ela é muito simples, pessoal, muito simples. O professor domina a biografia de alguém. Eu lembro que a Ana Lídia, minha filha, quando estudou na Stonebridge, ela quis estudar sobre Beatrix Potter, por causa do Peter Rabbit. E ela foi muito impactada. Até hoje, gente, eu vejo coisas na vida dela que eu vejo que foi influência daquela biografia que ela estudou. Ela tem 30 anos já. Olha só como marca você estudar uma biografia de alguém que realmente falou com você, você se identificou, e você até quis ter coisas iguais àquela pessoa que você estudou. O estudo de palavras é uma oportunidade da gente ensinar sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus criador através da palavra. Não vamos, gente, reduzir o estudo de palavras só uma regra. Vamos entender a profundidade dessa ferramenta linda, que ela traz vida a uma palavra. Palavras como compartilhar, como providência, como perdão, como amor, como verdade. Palavras que trazem uma verdadeira libertação à nossa vida. Já contei para vocês que teve um ano que eu pedi uma atividade lá no curso 3, não sei se alguém foi meu aluno nesse ano, gente, era só choradeira para mim quando eu ia ler. Alguém estudou ansiedade, alguém estudou medo, alguém estudou palavras que estavam importantes para e depois testemunhavam, gente, como eu fui liberta através desse estudo. Como eu percebi que eu não tenho que ter medo, que eu não tenho que ter ansiedade, que eu tenho que lutar pela verdade para nunca falar nenhuma mentira, porque estudaram as palavras. Então, essa é uma ferramenta poderosa que demonstra o poder de Deus, o poder de intervenção de Deus, o poder criador através da palavra. E vamos seguir esses 6 passos, tá, gente? Lembrando lá do curso 1, Renovando a Mente do Educador, são 6 passos bem simples. Você não vai fazer para sua criança, nem para você mesmo. Por favor, aquelas pesquisas com 50 palavras, uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da definição, a segunda definição tem mais 3 e não sei o quê. Não há necessidade disso. Isso é para nós, quando a gente quer estudar com profundidade para pregar, para a gente tomar domínio sobre um assunto, para quando a gente precisa ser liberto da ansiedade, aí vale a pena fazer esse estudo. Mas quando a gente está tratando com crianças, a gente não tem necessidade disso. Então, é uma ferramenta poderosa. Outras ferramentas que a gente pode utilizar quando a gente estiver trabalhando com nossos alunos, as belas artes, né? É uma ferramenta maravilhosa que dá expansão. Vocês já repararam como a gente tem muito pouco artista hoje? Primeiro porque as pessoas falam assim, artista não dá dinheiro, não enche a barriga de ninguém. Mas, gente, eu não estou falando da arte apenas como uma profissão. Vocês viram no workshop o trabalho maravilhoso da professora Maura?
Ela deu uma aula linda lá no workshop, vejam lá esse conteúdo dela, sigam ela aí, acho que ela tem, não sei se Instagram, ela fez um trabalho com a editora Cristã Evangélica, sobre música, o poder da música, o poder da dramatização. Existem correntes de terapia que é dramatização. Eu, uma vez, estava lá com 45 alunos numa sala, lá em Cotia, na escola pública, e resolvi fazer a encenação da mulher que foi apedrejada. Óbvio, né, gente, que eu fui a prostituta, né? Não botei para ser nenhum aluno. E fiz umas bolas lá de jornal, mas eu recebi tanta bolada na minha cabeça. Contamos a história, fizemos a dramatização. Mas foi tão forte para as crianças aquilo, a coisa do perdão de Jesus, porque cada uma delas tinha algo que elas queriam ser perdoadas. Criança solta assim, né, na rua faz muita besteira. Então, e aquilo fica dentro, incomoda. Então, o poder da dramatização, o poder da música, vamos utilizar isso, não porque você quer tirar dali um artista, pode ser que dali surja um Monet, né? Meu preferido é Monet, gosto da arte dele, mas assim, não necessariamente que aquilo vai ser o ganha-pão dele, mas assim, vai ser libertador, vai ser uma forma de falar com Deus, vai ser uma forma dele relaxar. Eu acho que vocês aí, né, devem ter também seus hobbies artísticos, né? Algum gosta de colagem, outros gostam de scrapbook, outros gostam de patchwork. É tão bom. E onde que começa isso? Lá no nosso ensino com criança. Antigamente a gente tinha isso na escola, né? A gente não tem mais quase, né, oportunidade de fazer essas coisas na escola. A linha do tempo. Eu amo a linha do tempo, gente. Ela ensina tanto de semeadura e colheita, ensina tanto da relação de causa e efeito que os nossos jovens, nossos adolescentes não estão entendendo isso. Eles não estão entendendo. Às vezes a preguiça, às vezes a falta de propósito, eles não estão entendendo que o que eles estão plantando hoje, eles vão colher amanhã. Que essa displicência, essa falta de compromisso com o estudo, com a responsabilidade, é falta de propósito, eles não sentem um propósito de vida, eles não sabem para de onde vieram, para onde vão. Então, a linha do tempo, ela resgata muita coisa poderosa, ela resgata muito assim do emocional também, porque você consegue enxergar ali, olha só, tal pessoa fez isso, olha a consequência disso, aquele outro já escolheu isso, né? Não sei se vocês lembram, meus filhos leram uns livros na época da escola, né? A Edione deve saber que está por dentro mais da escola, amor de salvação é amor de perdição. E eles falavam, meu Deus, que diferença de amor, hein? Porque aconteceu uma tragédia só no final, e o outro era aquele final feliz, né? A relação de causa e efeito por opções que a pessoa faz. Então, a gente precisa trabalhar muito essa ferramenta. A produção de texto é a mais óbvia, né, gente? A gente precisa saber expressar com muita autoridade, com muito domínio os nossos pensamentos, nossas ideias, escrever bem. E eu vejo muito uma aplicação do princípio de governo aí, porque produzir um texto exige que você tenha domínio próprio, que você gaste tempo estudando para você produzir alguma coisa que vai ser interessante ler, né? Que as pessoas vão gostar de ler, dá muito trabalho, trabalha caráter também na produção de texto. Então, olha só, usa as ferramentas, vincula as ferramentas aos princípios, porque eu não quero nunca mais ouvir de nenhum educador que eu não sei como aplicar os princípios. Então, eu hoje estou falando de ferramentas e emoções, mas vocês sabem que tem em todos os conteúdos a aplicação de princípios. Mas ainda que você não tivesse, que você tivesse uma tarde para você gastar com as crianças. Se você tivesse dentro de você tudo que eu estou falando aqui, você teria muitas formas de ensinar os princípios, de maneira criativa, gostosa, que as crianças gostam de ler, gostam de ouvir história, gostam de participar da história, e quanta coisa a gente pode ensinar. Porque esses princípios, eles são a base de muitos outros que são filhinhos desses princípios, né? Mas a gente sabendo isso, eles já tem vários referenciais, né? Tem uma frase lá no livro que eu escrevi, que depois a Elisete me perguntou, olha, essa frase aqui, eu falei, Elisete, eu nem sabia que eu tinha escrito essa frase, que frase bonita, né? Que eu comecei a elaborar,
que os princípios, eles nos ajudam a não ceder à cultura. Eles são como que muros que a gente ergue para a gente saber o que é certo e o que é errado, né? E eu nem lembrava que tinha falado isso, Elizabeth, que me lembrou. Então, gente, caminhando. Agora eu queria falar um pouquinho, estou quase acabando o horário, das emoções, tá? Das emoções que a gente também pode usar os princípios, das competências que a gente tem que ensinar agora, né? De maneira tão assim clara, e eu acho que isso é um tremendo ganho da BNCC. Eu sou, gente, totalmente convicta de que nós, evangélicos, nós somos muito atrasados. Nós esquecemos o trabalho das emoções e ficamos com doente, e ficamos infelizes, e muitas vezes um vazio na alma, um buraco negro, uma porção de coisa, porque a gente... É um tabu. Não, mas não pode, porque isso não pode falar nesse assunto aqui. Tudo é o espiritual, tudo cura-se, então você não precisa saber nada, você só precisa ficar no espiritual. Eu estou fazendo um curso, gente, fantástico, vou falar o nome aqui para vocês, daí do povo de Paraná, Jocum Paraná, Oficina da Alma. O nome quer dizer Filhas da Promessa. Esse curso sempre eu tive sonho de fazer, mas eu nunca podia, porque tem que ficar internada aí 2 cedo, sei lá, um mês, quanto tempo aí no Curitiba. E agora eles fizeram online. E eles estão trazendo tantas situações que as pessoas vivem e sofrem porque não têm suas feridas curadas, porque não têm uma educação para a emoção. É um ganho. Imagina vocês que estão lidando com criança que chega acabada, às vezes com uma rejeição profunda, com uma necessidade de se identificar com alguém, porque não tem com quem se identificar. Só teve exemplo ruim na vida. Então, essa educação de emoção, gente, é um ganho. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa saber, conhecer e ajudar nossas crianças a terem autoconhecimento. Conhecer quem ela é. Que princípio que eu vou trabalhar? O princípio da individualidade. Essa é a 8ª competência. Princípio da individualidade. Eu fui criada à imagem de Deus. Então, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber meus limites. Eu preciso saber dizer não. Eu preciso saber o que eu tenho que mudar, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, que eu preciso mudar nos meus hábitos. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber minhas fraquezas. Eu tenho uma prima que ela sofreu demais com vício químico. E ela falou que ela fez ficou internada num lugar, e a primeira coisa que ela aprendeu foi conhecer quando é que ela ia cair de novo no vício. O alerta. Opa, sinal vermelho. Eu não estou bem, eu vou acabar indo para esse recurso aqui para aliviar a minha dor emocional. Então, o autoconhecimento te diz isso. E a gente também, às vezes, não fala isso. Hoje eu falei para a Juliana, no meu autoconhecimento, eu estou à beira de uma estafa. Estou trabalhando muito, estou cansada, eu já não sou novinha como vocês, que eu sou a mais velha aqui. Então, eu tive que puxar um freiozinho de mão, porque senão é autoconhecimento, eu tenho que preservar também minha saúde, porque senão as pessoas que me amam e estão à minha volta vão sofrer. Que atitude que eu espero da pessoa que está lá vivendo o princípio da individualidade, ensinando para o seu aluno a se conhecer? Que ele cuide de si mesmo, que ele perceba, como eu falei, os dons, os talentos, o que eu tenho que mudar, o que eu preciso mudar. Qual é a distorção disso? Eu sou egocêntrico, eu não sei que sou egocêntrico. Eu sempre faço as minhas opções pensando em mim. As crianças precisam saber isso. Elas precisam, porque elas têm irmãozinho, porque elas têm pais, elas precisam conviver em convivência de aliança, de amor. Como é que elas vão conviver se elas não tiverem esse autoconhecimento de si mesmas? Elas vão acabar sendo egoístas, elas vão perder a identidade, elas vão começar a se comparar com os outros. Eu quero ser igual a fulano, igual a ciclano, sem nenhum critério. Que estratégia eu posso fazer isso? Aí, quando vocês forem elaborar os currículos, dinâmicas que vão trabalhar quem eu sou. Eu tenho uns livros lá em casa, quem for escrever sobre isso, precisar, eu posso dar umas dicas de uns livros que eu comprei para trabalhar essas emoções,
através de jogos, tá? Eu acho que é bem legal isso, jogos. Outra coisa, autocuidado, é uma outra competência, a 8ª, capacidade de cuidar de si mesmo, princípio da mordomia. Como eu falei antes, primeiro conscientiza a criança. Por que é importante a higiene? Por que é importante o esporte, a alimentação boa? Por que é importante isso? Quais as consequências de eu não me autocuidar? Né? Então, a criança que não cuida de si mesma, ela é passiva, ela é preguiçosa, às vezes ela é avarenta, ou às vezes ela é consumista, porque ela não tem essa noção da importância de quem ela é. E às vezes, gente, essa questão dessa competência, que eu acho que falha muito aí na nossa visão, ela está muito ligada à rejeição, a não ter uma boa imagem de si mesma, que está ligado à sua identidade. Vocês sabem que a falta de identidade, eles podem causar até problemas de... Aí a mestra Idione, para estar fazendo curso especializado em dificuldades de aprendizagem, vai concordar comigo. Eu já fiz um curso certa vez que eu fiquei queixo caído de um case que a professora apresentou de uma criança que foi levada como uma criança especial e tudo que ela precisava era identificação, construir a identidade dela. Primeiro, corporal. Ela não tinha nem corporal, não tinha noção de braço, de perna, e era considerada uma pessoa retardada, mas não era. Era a ausência de pessoas na vida dela que ensinasse essas coisas básicas na infância. Ela foi tão solitária na infância dela toda que ela parecia até uma autista, mas não era. Então, essas coisas todas, gente, a gente precisa, como educador, saber. Vamos estudar mais sobre isso. A responsabilidade de cidadania. Não consigo voltar. Engraçado, né? Habilidades sociais, não é. Responsabilidade... Agora rápido, que está acabando meu tempo. Vou deixar esse slide com vocês depois. Mas essa é uma outra competência que eu vejo como uma forma de você trabalhar. Resiliência, que é tão importante. Você tem que tomar decisões baseadas nos seus princípios. Olha, nós somos os reis dos princípios. Então, para a gente criar, formar no caráter do nosso aluno essa coisa do outro, a gente tem um monte de fundamentação bíblica. A gente pode trabalhar o autogoverno? Pode ensinar o autogoverno, por quê? Porque você jamais vai conviver bem com você se você não aprender a se controlar. Mas também pode você também trabalhar a aliança, que você escolhe voluntariamente, que eu vou relevar, que eu vou renunciar, porque eu quero ter unidade com o outro. E tem que haver liberalmente dentro de você, da sua vontade, do livre-arbítrio que Deus te deu. Eu quero. Eu vou pagar um preço, porque não é fácil conviver. É a coisa mais difícil do mundo. Começa no casamento e se expande para todas as outras relações sociais. Mas a gente precisa aprender. Qual a atitude esperada? Eu me controlo, eu tenho domínio próprio. Qual é a distorção? É a libertinagem, a imoralidade, a carnalidade. Quando a gente não observa esse princípio, quando a gente não ensina a criança esses princípios de autogoverno, de aliança, então, a minha carne é livre para fazer o que ela quiser. Eu não preciso me controlar, não preciso ter domínio próprio, eu não preciso ter autogoverno. E eu sou fraco, qualquer dificuldade eu não tenho resiliência. Então, olha quanta coisa linda a gente pode trabalhar ensinando os princípios. Trabalho e projeto de vida, 6ª competência. Aí eu escolhi o caráter, mas poderia ser outra coisa. Que atitude que eu espero? Eu sou alguém que me empenho, que estudo, que vou lá, que sou resiliente, sou perseverante, porque eu entendi que se eu não tiver um trabalho, eu também não vou ter um propósito, porque o trabalho, o pessoal do Labri tem uma pregação linda sobre trabalho, e ele é baseado em Francis Schaeffer, né? Mas eles falam o quê? Que o trabalho precisa ser resgatado. O trabalho, se você fizer uma linha do tempo do trabalho, gente, vale muito a pena. Está em queda. Muita gente acha, trabalho, nossa, chegou sábado, domingo, que bom, não vou trabalhar. Trabalho, a gente precisa mudar isso, essas criancinhas, minha gente. Essas criancinhas que podem pensar que trabalho é coisa ruim, que o legal é ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco.
que o legal é você ter um jeitinho brasileiro, que você fazer alguma coisinha. Uma vez um aluno falou para mim, eu estava lá também, nessa escola lá de Cotia, o garoto não aprendia, ele tinha uma dificuldade mesmo. Mas eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, eu ganho muito mais como se eu, em vez de ficar aqui nessa escola, se eu traficar junto com meus irmãos, que os dois são traficantes. Então, é um caminho fácil, mas é um caminho de morte, vocês sabem. Então, gente, isso é uma outra competência que a gente pode associar e a gente pode ensinar um princípio. Por fim, habilidade social, capacidade de você se relacionar com as pessoas, de você ter uma boa comunicação, de você ter um vocabulário rico, de você ter como a Elizabeth fala, e o Darren Miller, né, que vocês já fizeram o curso do Darren Miller, deve ter falado lá, que ele gosta de falar isso, que as palavras são os tijolinhos das ideias, que a sua criatividade é pobre quando o seu vocabulário é pobre, né? Então, a distorção disso, eu sou egoísta, eu me conformo, eu não tenho diálogo com as pessoas, eu não sei resolver conflitos, qualquer coisa eu parto para briga, eu sou melindroso. Gente, como é incrível como a gente vê as crianças pequenininhas sendo melindrosas já, né? Não vou, não quero, não sei o quê. Ah, meu amigo não me emprestou. Gente do céu, essas criancinhas, coisa mais linda, mas eu vejo na minha netinha. 3 aninhos, ela já tem os melindrinhos dela, que a gente já tem que trabalhar o caráter dela para... Não adianta fazer bico. Não adianta. Nós vamos trabalhar juntos, nós vamos colaborar, e esse projeto que a gente está fazendo aqui, né, a vovó, o Luíde e a Laura, vai dar certo porque nós vamos colaborar. Luíde, ela é pequenininha, então você vai ajudar ela a fazer isso. Agora, deixa também ela desabrochar a criatividade dela, não fica dizendo tá errado. Então, a gente faz ali como é importante, gente, a habilidade social, né? Vocês concordam comigo? E olha que princípio lindo que a gente pode ensinar de aliança. O interno da aliança é a unidade. É você voluntariamente falar assim, eu relevo. Não é engolir sapo, tá, gente? Porque a Neuza Tioca, uma vez, ela falou, fiz um curso com ela, a doutora Neuza, ela falou assim, engoli tanto sapo que um dia eu fui para a pia, vomitei, não saía nada. Era os sapos que eu estava engolindo de todo mundo. Então, não é engolir sapo, é relevar, é perdoar, é amar, para que então você possa ter uma boa relação com as pessoas, tá, gente? Então, gente, aí, Juliana, consegui, porque eu comecei 10 minutos depois. Não quero atrasar o horário de vocês. Mas essa apresentação vai ficar com vocês. Eu peço que vocês estudem ela, que vocês gastem um tempinho ali com cada coisa que eu apresentei, tá? E que aí, depois eu vou postar ela no nosso grupo e postar também lá, né, Juliana? Onde a Juliana falou que quer que vocês vão lá pesquisar o que está lá, tem o endereço do Google Drive, era bom se você pudesse colocar de novo, Juliana, o endereço. E aí eu vou colocar a atividade, tá? Mas assim, se vocês quiserem me sugerir temas, tudo bem. Se vocês não forem me sugerir, então no próximo encontro nosso, eu não vou mais fazer revisão desses assuntos, e eu já gostaria de começar, se vocês quiserem, eu quero ouvir vocês, falar, fundamentar um pouco mais tudo que a gente faz na AEP. Então, assim, vocês que vão me dar a direção, vocês querem continuar no prático, querem mais prático ainda, querem fazer uma pesquisa 4 passos aqui com a gente, vocês saíram muito bem com as pesquisas, então não vejo necessidade disso. Tá? O que vocês querem fazer nos nossos encontros? Eu gostaria de ouvir vocês, porque eu tenho um material que eu usei na pós-graduação sobre metodologia, que é a fundamentação teórica que explica o porquê dos 4 passos, o porquê das ferramentas, o porquê é uma fundamentação teórica, para a gente entender cada vez mais o porquê que a gente tem certas ações dentro da AEP. Mas isso eu gostaria de ouvir vocês, se vocês querem ir por esse caminho, né, das fundamentações teóricas, se vocês querem, uma coisa que eu acho que a gente não tratou aqui ainda, mas eu queria ouvir se vocês têm interesse, é a importância da fundamentação das disciplinas, porque isso daí é importante o currículo, mas está lindo aí, princípios muito lindos. Então, não sei, né, Juliana, se há necessidade de tocar nesse assunto, porque está muito bonito aí no material do editor.
isso, gente. Olha, foi super rápido, mas consegui chegar no horário. Só resumindo, Obrigada. então, nós devemos nos posicionar enviando para você, concentrando para você, então, depois no privado, a nossa opinião. É isso, Ana? Isso, Edione, eu queria, Tá. assim, ouvir, porque, assim, vocês já terminaram os 4 cursos, esse ano que passou e hoje, eu procurei fazer um resgate daquilo que fica de lacuna, que sempre alguém pergunta assim, mas eu não sei ideia guia direito, mas o cuido de palavras é 4 ou 6 passos, não sei. Então, eu procurei trazer, e também da minha experiência com as capacitadoras, do que surge no nosso grupo ali Tá. de Não, eu vou te dúvida. mandar no privado uma opinião da experiência que eu estou vivendo agora diretamente com teólogos, pastores, que eu senti, mas eu te mando no privado. Só queria confirmar, então, se o caminho é esse, a gente manda para você. É esse, ótimo. Se alguém também quiser interagir mais alguns minutos com a Ana Bia, colocar alguma questão sobre o que ela falou hoje, tá? Fiquem à vontade. Então, eu até tenho, mas eu estou entendendo que no nosso próximo, deixa eu só repassar, no nosso próximo ainda, algumas coisas que nem ali, eu li o chat, algumas pediram para revisar a princípio, né? Eu coloquei alguma questão dos 4 passos, então eu estou entendendo que no próximo, nós vamos ter ainda com você uma troca aí, confere, né? E depois é para a gente opinar na continuidade dessa proposta para esse ano, correto? Isso Então, são mesmo, 2 pronto. caminhos. Então, tá bom. Porque, assim, uma opinião muito rápida que eu fico quando é a questão das nomenclaturas. Eu percebi que a ESEP, ela, por exemplo, ela vem dando um norte bem claro em relação à nomenclatura dos princípios, por exemplo. Então, hoje, para mim, é muito claro, quando eu vejo alguma coisa lá escrita antes, que era semear e colher, então, hoje fica bem claro, semeadura e colheita, blá, blá, blá. Agora, eu sinto, fazendo os trabalhos estudando, por exemplo, às vezes eu encontro em próprios materiais de pesquisa, um pouco nomenclaturas diferenciadas das ferramentas, encontro um pouquinho, um passo aqui, então, a minha questão prática depois vai ser também relacionada a isso, porque eu vejo que no decorrer dos últimos anos, alguns ajustes estão sendo feitos para que aquilo se torne uma linguagem, né? Porque você vai transmitindo geracionalmente, e quando há isso, então, isso é um ponto. Pode ser um detalhe, mas eu vejo importante. Então, isso já é um tique, assim, do que seria a minha dúvida para o próximo encontro, quando você for falar. Então, Edione, não sei se vocês viram que uma postagem que aconteceu essa semana no nosso grupo, de escolas postando como é que elas trabalham o ícones do princípio e a definição, né? Eu e Juliana já passamos por isso aí no passado com a atuação voluntária também, de fazer os ajustes. O que a ESEP decidiu? Que a Kelly está aí, está me ajudando, ela está de testemunha que ela vai me ajudar a fazer isso. A gente vai criar o ícone e a definição do princípio, o nome, e a gente vai postar em todas as nossas mídias. No site vai ter, no Instagram vai ter, no Face vai ter, no WhatsApp vai ter e no Pinterest vai ter. Então, aí vai acabar essa coisa assim, eu uso ainda união e não aliança. Por exemplo, o autogoverno, ele é o interno do governo. Mas, como a gente tem usado muitos anos o autogoverno, nós tomamos a decisão, porque se vocês virem, vai sair uma newsletter esse mês da ESEP, falando sobre os princípios. Na verdade, o princípio em inglês, ele se chama governo cristão. Né? Então, o Paul Gelli também fala de governo cristão. O autogoverno é o interno, mas não está errado você falar autogoverno. Então, a gente vai fazer isso, essa lição de casa, Dione, a gente vai fazer das ferramentas também. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é que o fichário ele é mais do que uma ferramenta, ele é a própria essência da metodologia. Mas ele, no livro da Alcione, saiu como uma ferramenta. Então, assim, não teve aquele destaque para o fichário, deveria ter tido, porque ele é a essência do método. Então, a gente vai tentar corrigir isso, tá, Edione? Assim que estiver pronto, eu vou postar no nosso grupo também. Então, eu fico muito feliz de saber isso, por quê? Porque, por exemplo, na minha experiência que eu estou vivenciando agora, praticamente toda a minha fundamentação, toda ela, vai ser na EP.
Então, eu vou pesquisar as fontes que eu citei. Só que essas fontes, e depois a gente vai aprendendo aqui, você vai aperfeiçoando, vai lapidando, só que eu vou estar passando né, algumas coisas que já estão sendo corrigidas. Então, por isso que é extensivo os princípios, eu creio que é extensivo, então, a tudo isso que envolve. Então, eu me alegro muito de saber, porque eu me lembro até numa atividade que eu me bati, eu até com a Silvia, não, mas aqui no livro o nome está esse, mas aqui o título está esse, mas naquele está esse. Qual será que é o que nós devemos utilizar? E nós sabíamos que era a mesma coisa, mas o título, para a gente poder, então é por conta disso. Mas depois eu compartilho qual foi desse e já me satisfaz saber que já estão pensando nisso. Ok. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Juliana, esse chat também fica gravado ou não, para eu poder ler e anotar tudo? Melhor anotar agora, né? Eu acho que vocês podem encaminhar para a Ana Bia essas sugestões de temas. Ela está lá no grupo, certo? A Kelly salvou também. Muito bom, Kelly. Kelly sempre... Viu? Só uma dúvida básica aqui da Gueda. Eu acho que essa questão da oitava e nona são das emocionais, né, Ana? Competências socioemocionais. É das competências. Isso Cada mesmo. número aqui se refere à numeração da competência, das competências socioemocionais. É que apareceu ali nona, oitava. Verdade, verdade. Eu corri tanto que eu só falei, nona competência, nem não expliquei que são competências socioemocionais, porque nós temos 10, mas nem todas estão ligadas ao socioemocional, né? Então, aquelas que eu citei são as que... Porque é muito controverso também. Você vai ver literatura que vai citar uma nomenclatura, outra literatura vai citar outra nomenclatura. Quando eu fui escrever lá o Trilhando uma Grande Jornada, eu apanhei, porque eu fiz até curso, e curso no mesma plataforma de diferentes professores falavam nomenclatura diferente. Então talvez uma sugestão para colocar no slide, quais são as competências que você está utilizando, qual que é a linha de raciocínio, né? Que daí a gente sabe qual é a fonte, qual é o pensamento, né? Então, eu vou fazer isso, eu vou colocar um slide que tem as 10 competências, e aí vocês vão saber dali, porque está numerado, tá? Eu vou acrescentar esse Legal, slide porque lá daí na a gente apresentação. consegue ir além também, né? Procurar mais sobre o assunto. Ótimo, boa ideia. Mais Esse alguém quer perguntar alguma coisa? ele é tão relevante, Ana Bia, eu nem contei para a Ana Bia, mas aqui no escritório nós temos devocional com a equipe toda semana. E nós passamos meses estudando o teu livrinho, Trilhando uma Grande Jornada, com a equipe interna. Exatamente o resumo da tua palestra, cada semana um princípio relacionado a emoções, relacionado ao trabalho. E agora a gente vai ficar um mês falando só sobre trabalho, caráter, a visão bíblica do trabalho. Então, esse assunto do livro da Ana Bia, que ela trouxe hoje, eu acho, assim, de uma aplicação prática para nós. E esse livro... A gente consegue aonde o livro? Tem na ONG, Ju? A gente tem na atuação, ele é comercializado pela editora, ele faz parte do currículo, as crianças vão estudar. Eu estou pensando em colocar no currículo dos adolescentes também, que a gente começou agora a elaborar a trilha, né, de uma forma mais adaptada à linguagem, mas o conteúdo é muito bom. Assim, essa ênfase das emoções a partir dos princípios, ela é muito boa. Assim, né, o que eu queria mesmo, né, Juliana, já partilhei com a Juliana, porque, assim, eu conheci um trabalho de um curso que eu fiz chamado Mindset, Growing Mindset, americano, ainda não tem em português. Eu, cara de pau, mandei lá uma mensagem para a criadora desse grupo e falei, você não quer traduzir para português? Eu quero representar vocês aqui, porque, assim, você trabalha essas questões todas, mas de maneira muito prática, muito dinâmica com a criança. Então, a criança, através de dinâmicas, Então, por exemplo, tem lá uma lição que você vai falar assim, hoje a gente vai sentar e a gente vai pensar em todas nas coisas boas, bonitas daquela criança que você não gosta na sua classe. O que você está trabalhando? Um monte de coisa nessa atitude, nessa dinâmica.
né? Que você está conduzindo a criança a ver algo de bom numa criança que ela está acostumada a só ver, ela é chata, ela não empresta, blá, blá, blá. Então, eu gosto muito dessa linha do mindset, e aí eu procurei me inspirar, né, trazendo para o contexto bíblico dessa linha eu tenho vários livros deles do mindset. Então, o que eu queria, né? O meu sonho é a gente poder fazer um monte disso e colocar em PDF, e a pessoa vai ali no site e baixa, né? Paga, sei lá, um pouquinho, bem baratinho, e vai baixando e ela vai fazendo, né? Então, assim... Mas sabe, Ana, isso que você está falando sobre a questão da prática, ela é muito importante para a gente. Né? A gente, às vezes, vai conhecendo a abordagem e a gente consegue perceber certinho aquela pessoa que só conhece a teoria, né? E a pessoa que tem a prática. E quando ela associa essa prática com a criança, né? E explana e ensina o conteúdo, é totalmente diferente, né? Porque a teoria, ela acaba sendo ótima e ela é importante, mas ver essas coisas práticas e aprender a ouvir de alguém o prático, ele faz toda a diferença para a gente. Verdade, concordo. Por isso que, assim, eu quero ouvir de vocês, né? Se vocês querem que eu traga mais exemplos para a gente fazer juntos, para a gente colocar em prática princípios, colocar em prática ferramentas, é o que eu quero estar contribuindo com aquilo que vai de encontro ao coração de vocês, né? Que vocês sentem essa necessidade. Mas é isso aí, Juliana. Eu acho que o tempo já esgotou, né? Certo, obrigada, Ana. Sempre é muito bom ouvi-la, estudar sobre esse tema, eu não canso, a gente se aprende sempre. Todos os dias eu escrevo material aqui, estou estudando e a gente vai crescendo no conhecimento, né? Eu acho isso fundamental, esses encontros aqui de mentoreamento. A gente não tem formatura nesse nosso processo aí, né, de estudos e de preparação para estarmos cada vez mais habilitados para ensinar e servir outras pessoas. Agora, então, vem a parte que eu quero mostrar para vocês do nosso planejamento da ICEP Missões. A gente conseguiu avançar bastante em relação desde os nossos sonhos e agora para a realidade. Nós temos aqui pessoas que fazem parte do grupo de capacitadores mais da atuação, outros da ICEP Missões, outros de ambos, né, com experiências em escola e contraturno. E nós estamos, então, em aliança entre a atuação e a ICEP Missões nesse projeto, e criamos um projeto unificado, eu quero mostrar para vocês. Mas antes, só quero dar um recado, que esses encontros, eles são muito, muito importantes. Então, para continuar participando do próximo mentoreamento, nós demos um prazo para vocês de entrega das tarefas até dia 30 de março, as tarefas do ano passado. Então, é o prazo máximo. Depois disso, daí realmente a gente só vai manter no grupo quem está participando desse mentoreamento de forma ativa, realizando as tarefas. Nós temos aqui pessoas que são capacitadores da ICEP também, né? É o caso da Maria do Carmo, o meu caso, acho que da Elisaete e da Priscila, se eu não me engano. Nós já temos, da Kelly, nós temos várias outras tarefas que a Ana Bia nos dá, então a gente faz a tarefa daquele grupo. Nós estamos fazendo o curso Pilares agora, por exemplo, e não é opcional, isso é algo que nós precisamos realmente fazer. E nós Juliana, queremos convidar vocês a fazerem as tarefas, colocarem em dia as tarefas que vocês perderam, certo? Esse é o primeiro recado. Eu gostaria que você aproveitasse e esclarecesse, por exemplo, até então, ano passado, o Pilares ele não estava incluído como um pré-requisito, certo? Aí agora, acho que na atualização eu vi que ele está ali como um pré-requisito. Confere, Isso. né? Eu vou falar sobre isso exatamente agora. Excelente, Tá bom. Ivone. É um curso novo. Não, assim, a gente vai inserindo aquilo, o mesmo conteúdo que os capacitadores da ICEP fazem para vocês. Então, eu vou falar exatamente sobre isso que a Dione acabou de mencionar. Antes, eu quero só mostrar para vocês uma sala de aula virtual que nós criamos para o nosso grupo. Então, vocês receberão um link, porque todas as aulas que vocês perderem, todos os encontros com a Ana Bia, eles estarão aqui nessa sala de aula virtual que nós criamos da ICEP Missões. Quem perdeu o primeiro encontro, perdeu as tarefas
você vai ter aqui o PDF, o segundo encontro da Ana Bia, então vocês não precisam nos solicitar os slides, vocês não precisam se preocupar com o vídeo, se você perdeu o encontro. Algumas pessoas já me mandaram um recado dizendo que não poderiam estar hoje. Não tem problema, se você não puder estar ao vivo, você vai poder assistir depois com o link que estará disponível nessa sala de aula aqui virtual. No entanto, o que não é opcional é a questão da tarefa. A tarefa realmente precisa ser feita pela nossa equipe e entregue preferencialmente no prazo, né? Nós queremos incentivar vocês aqui, a cada um de nós, a ter um fichário. A gente tem o fichário dos capacitadores da ICEP, a ter esse fichário dos capacitadores da ICEP em missões e arquivar as tuas tarefas. Vamos fazer igual a Michele faz no Fórum da Atuação. Ô, Michele, vamos fazer o grupo compartilhar boas práticas, mostrar os seus fichários. Eu sei que a Edione é assim, a mestra do fichário, é que ela tem fichários maravilhosos, eu tenho certeza que as outras também têm. Então, a Michele fez isso nos fóruns da atuação e foi excelente esse compartilhar de boas práticas, as pessoas mostraram os seus fichários. Então, eu quero incentivar vocês a organizarem os seus materiais, a gente vai dar um prazo até dia 30, e aí se alguém achar que não vai conseguir, daí você sempre todo mundo está aqui, é bem-vindo nesse grupo, pode nos avisar, mas daí a gente vai dar um tempo para que essas pessoas se organizem, façam o ED da ICEP e entrem no mentoreamento quando elas realmente puderem fazer as tarefas. Essa é a nossa ideia, não é tirar ninguém, a nossa ideia é adequar, porque a gente sabe que a gente vive momentos diferentes das nossas vidas, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente gostaria. Eu mesma quero fazer tanta coisa, gente. Não dá tempo de fazer tudo. Então, eu sei que isso acontece com vocês também, tá? Então, vocês vão receber um link, e com esse link lá no grupo, vocês vão ter acesso à nossa sala virtual. Esse é o primeiro recado. O segundo recado vai responder a pergunta da Edione, e eu vou mostrar rapidamente para vocês o plano de ação da ICEP Missões. Nós temos aqui um plano que está em andamento desde que nós criamos, então, esse departamento dentro da ICEP. Depois eu compartilho lá na sala de aula com vocês, virtual, esse link, então vocês vão poder observar, ler com bastante atenção esse planejamento. Eu não vou ler ele inteiro agora, mas tem uma parte que nos diz respeito, nós precisamos entender onde nós estamos dentro desse processo da ICEP. Todos nós já sabemos aqui qual é o nosso objetivo na ICEP Missões, que é atender essa demanda missionária de crianças que estão em comunidades em situação de vulnerabilidade social, tanto com contraturno escolar quanto com educação cristã regular. Nós sabemos quem é o nosso público-alvo, então eu não vou ficar agora lendo esse material para vocês. Todas vocês conhecem a história providencial da expansão missionária da AIP entre as nações, e todas nós aqui fazemos parte dessa expansão. Isso está registrado aqui. E o que eu quero destacar dessa linha do tempo? Então, nós começamos aqui com a própria fundação da ICEP, a Cida foi pela primeira vez para Moçambique em 97, fundamos a atuação voluntária, daí fomos indo para cada país. Em 2019, estruturamos um departamento também dentro da ICEP. Antes, a gente terceirizava, digamos, missões totalmente para atuação voluntária. Mas a gente criou esse departamento e a gente precisou estruturar isso, e, glória a Deus, essa estrutura está pronta. E aqui nós criamos, então, no ano passado, o que a gente chama de Plano Básico de Desenvolvimento da ICEP e Missões, que eu vou apresentar para vocês agora. E todas sabem que nós fizemos uma fusão com o PED, agora somos atuação global, né? Então, a atuação continua também nesse processo. Esse organograma eu acho importante vocês visualizarem, porque nós precisamos entender aonde nós estamos dentro dessa estrutura da expansão da IP em contexto missionário. Então, vocês podem observar que nós temos ali os associados da ICEP, nós temos o conselho, a diretoria da ICEP, aí nós temos a Ana Bia, que é a representante, a responsável pela equipe de gestão do conhecimento da ICEP, temos os capacitadores da ICEP, e temos aqui o nosso grupo, o grupo do qual nós escolhemos fazer parte, que é o grupo ICEP e Missões. Esse grupo, ele tem parceiros, a Atuação Global, ela é uma parceira da ICEP e Missões, nós temos outros parceiros também, e temos instituições conveniadas. E dentro da ICEP e Missões, agora nós temos 3 categorias, que são os capacitadores voluntários, os capacitadores missionários e os multiplicadores locais.
eu vou explicar para vocês a diferença entre eles e o processo de formação desses capacitadores, ok? Só queria, então, explicar esse organograma. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, me avisa. Eu vou terminar essa parte da explicação, depois eu vou abrir para perguntas. Dentro das ICEP Missões, nós temos objetivos estratégicos, são 4 objetivos. O primeiro é organizar essa rede de pessoas e instituições parceiras. O segundo é na área de capacitação, que é onde nós entramos, os capacitadores. O terceiro é viabilizar o acesso aos materiais com base na AIP para contexto missionário. O quarto é captar recursos. Então, a gente tem trabalhado em cada objetivo, nós criamos estratégias, criamos já todo esse cenário. O que faltava para nós era esse plano básico de desenvolvimento institucional que é focado para escolas, que é o que eu vou explicar para vocês. Viabilizar acesso a materiais, já fazia parte do nosso projeto, captar recursos. Então, só para eu terminar esse slide e abrir o próximo, que tem mais, que diz mais respeito aos capacitadores, hoje, esse é um relatório resumido da nossa questão missionária da expansão da IP. Nós temos 2 agências, 2 instituições que são parceiras das ICEP Missões, que é o AMO e a Atuação Global. Dentro da Atuação Global, a gente trabalha com capacitação, material e assessoria. O AMO trabalha com material e capacitação, normalmente, certo? Então, eles não, às vezes podem ter dados das instituições conveniadas, mas a gente não tem esses dados na ICEP. Temos hoje, dentro da ICEP Missões, 5 instituições conveniadas. Então, perceba que dentro da Atuação Global, nós temos 153 instituições conveniadas, que são as instituições, as igrejas, as ONGs, as escolas, ainda estão lá. Mas nós abrimos uma frente na ICEP Missões para escolas que queiram usar a educação por princípios, mas não necessariamente queiram ser parceiras da Atuação Global. Elas não querem o programa Ensino para a Vida, elas não querem, elas querem usar IP. Então, elas serão conveniadas à ICEP, tem um processo para elas serem conveniadas. Hoje nós temos 5 instituições, estamos em 8 países e temos 60 voluntários dentro do nosso grupo. 26 capacitadores voluntários, que somos nós, 28 capacitadores missionários, eu já vou apresentar para vocês esse detalhamento, e 6 multiplicadores locais em treinamento. E isso é bem importante, porque a novidade do dia é exatamente essa. Onde nós estamos e como nós estabelecemos esse processo de formação de líderes agora na ICEP a longo prazo. Esse documento, ele continua, aqui nós temos mapeado quem ganha a bolsa do EAD ICEP Missões, o caixa, a equipe técnica e tudo mais. Eu quero mostrar para vocês agora o outro documento, e depois eu já vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Esse documento é o Plano Básico de Desenvolvimento das Escolas, da Formação de Líderes da ICEP Missões. Ele está ligado, então, ao nosso segundo objetivo estratégico. Aquele é o nosso plano de ação, a gente está seguindo aquelas diretrizes. E para uma daquelas estratégias, nós criamos esse plano. Então, o que significa? Nós precisamos capacitar e formar líderes, é o nosso grande alvo. Então, vocês têm toda essa descrição aqui, certo, no sumário, mas eu quero me deter mais a esse slide. Isso tudo a gente criou com base em todos esses anos de experiência missionária que a gente tem esse ano. Nós completamos 10 anos indo para a África, então esse plano ele é bem focado para a formação de líderes em contexto transcultural. Então, nós temos ali um processo de formação. Vocês perceberam que a gente tem a gestão do conhecimento da ICEP, representada aqui pela Ana Bia. E o primeiro passo nesse processo é a formação do capacitador voluntário. Nós que estamos aqui, a maioria de nós se encaixa nesse primeiro estágio, do capacitador voluntário. Ele estuda, então, na plataforma EAD da ICEP aqui no Brasil, faz toda a formação da ICEP e é acompanhado pela equipe de gestão do conhecimento da ICEP e participa desses encontros bimestrais. E ele está ligado com o Comitê ICEP Missões. Seja o capacitador voluntário da atuação, seja o capacitador voluntário da ICEP Missões, que trabalha com escolas, tá? Porque existem diferenças, alguns aqui só trabalham com contraturno e só têm experiência em contraturno, mas ele é um capacitador voluntário também. Isso. Aí nós temos o segundo verdinho ali, que é o capacitador missionário.
A ideia é que o capacitador voluntário ele faça o processo de mentoreamento de um capacitador missionário. E esse capacitador missionário, ele acompanha grupos de multiplicadores locais. Vai ficar mais claro. E esses grupos ensinem, então, as escolas espalhadas entre as nações. Vai ficar mais claro com essa foto aqui, que ilustra o que está acontecendo em Guiné-Bissau. Aqui eu peguei a foto da Maria do Carmo, que é a nossa coordenadora dos EADs hoje, né? Está à frente dessa parte dos EADs missionários, mas a Ana Bia também acompanhou a Ritinha. Então, a Maria do Carmo, ela é uma capacitadora voluntária, então ela faz toda a formação da ICEP e ela acompanha um missionário. A Ritinha representa aqui essa categoria do capacitador missionário, então ele faz uma ponte entre as culturas, entre o Brasil e a cultura local. O capacitador voluntário, ele nunca morou na África, ele não conhece a cultura local do Timor-Leste, por exemplo, ou dos outros países, mas ele conhece a IP, e ele fala língua portuguesa, então ele vai mentorear um capacitador missionário, que é uma pessoa que mora no país, que conhece a cultura, que está inserida, pode ser brasileiro, pode ser um africano com nível acadêmico de curso superior. A gente tem a Valéria aqui no grupo, que é uma capacitadora missionária, agora nessa nova categoria, e essas pessoas vão ensinar os multiplicadores locais, e a nossa ideia é que esses multiplicadores locais, eles junto com o capacitador missionário e, às vezes, com o capacitador voluntário que viaja nessas nossas viagens missionárias, ensinem as pessoas que moram no país. E, dessa forma, o nosso alvo é multiplicar a AEP entre as nações. A gente usou como base o estudo de caso que a gente está acompanhando de Guiné-Bissau desde 2014. Eu fiz até a nossa pesquisa de mestrado foi com base nessa vivência, a gente estudou isso de forma acadêmica, como reformar líderes, o que fazer, enfim. E aqui tem um resumo dessa aplicação piloto de Guiné-Bissau, dessa estrutura de formação de líderes. Então, a gente criou aqui uma descrição desse processo, aonde o capacitador voluntário ele mora, aonde o capacitador missionário mora, onde os multiplicadores locais moram, e aonde estão essas instituições que serão conveniadas e esses professores, isso voltado aqui para a escola. Nós temos também a nacionalidade deles, temos o que eles devem estudar, que é a pergunta da Idione, o que nós devemos estudar, então? Qual é a nossa formação? A gente tem nesse quadro qual é a formação de cada um dessas pessoas que são tão importantes nesse processo, onde ele estuda, se é dentro da plataforma, se é fora da plataforma, quem acompanha, e quais são os recursos que nós precisamos, porque esses recursos a gente precisa, esse gerenciamento dos recursos que a gente levanta para missões, eles precisam ser destinados de maneira correta para um projeto que está em andamento, né? Então, essa é a formação agora básica do capacitador voluntário missionário, eles estudam a mesma capacitação. Os 4 cursos da ICEP são o mínimo que um capacitador precisa estudar. Mesmo o capacitador da atuação também passa por isso. O curso Pilares é uma novidade, a gente vai substituir ele pelas videoaulas da Landa Cope, que não eram tão boas, porque é o mesmo assunto, só que o livro da Landa Cope é muito bom, só que não tinha uma estrutura de um curso, e esse curso Pilares, ele traz a cosmovisão de governo, de economia, de educação, é maravilhoso esse curso, então a gente vai poder estudar isso. Alguns fizeram o curso de gestão pedagógica da ICEP, então quem for dar curso sobre essa área vai precisar fazer esse curso e o curso do Darren Miller, certo? Então, na prática, esse curso Pilares substitui aquelas videoaulas da Landa Cope. Se você já assistiu, que nem eu fiz o curso aqui com a Landa Cope, aqui presencialmente em Curitiba, ela veio aqui, fiz o curso com o Darren Miller presencialmente, mas estou fazendo esse AD do Pilares e estou aprendendo muito, porque eu acho, assim, gente, um assunto que eu não domino, né? Então, eu acho que a gente tem que estudar mesmo para ter uma cosmovisão cristã sobre as áreas de influência. Essa é a formação, então, dos capacitadores voluntários e missionários que somos nós. Os multiplicadores, o que eles estudam? Eles irão estudar esse curso que nós iremos criar, essa trilha está pronta dos módulos 1, 2 e 3. Nós vamos também, de alguma maneira, preparar o curso Pilares para eles vão precisar estudar sobre esse assunto de cosmovisão, não sei se é exatamente o curso do jeito que está hoje, mas a gente vai precisar trabalhar esses assuntos de cosmovisão com os multiplicadores, certo?
E o que é que aquela escola missionária que está lá no Mata Banca, que não tem luz, que não tem internet, como que eu vou formar esse missionário? Aí nós criamos o Plano Básico de Desenvolvimento da ICEP Missões, que é para escolas. Nós pegamos todo esse conteúdo que a gente estuda e nós sintetizamos em 3 módulos, um módulo voltado para a gestão administrativa, um para a gestão pedagógica e um para o corpo docente. O nosso alvo é termos escolas modelos, escolas realmente de AIP, cada vez mais, como a gente já tem algumas na África, que a gente possa visitar essa escola e falar, puxa, aqui isso é AIP, contextualizado para um contexto missionário. Então, esse é o panorama. Aí nós trabalhamos com uma equipe excelente que nos ajudou a montar essa trilha, que foi revisada pela gestão do conhecimento da ICEP, 8 aulas para o modo básico de gestão administrativa escolar, 8 aulas para a gestão pedagógica e 56 aulas da formação dos professores. Então, nós vamos começar um processo de gravação de videoaulas. Amanhã a gente vai terminar esse planejamento, dividir entre os professores as aulas. Nós vamos criar um material com PowerPoint, nós vamos criar um material que a gente vai poder tirar cópia e montar o fichário desses professores, que a gente às vezes não tem como levar milhares de livros para a África, mas são materiais que feitos de forma organizada, né, com créditos, de forma acadêmica mesmo, mais simples, para que eles possam entender isso. E os multiplicadores, então, eles vão... o alvo deles vai ser ter essa base para poder transmitir tudo isso, essas videoaulas. Então, ele vai ser um tutor. Os professores brasileiros, ou até mesmo africanos, eles vão gravar as videoaulas com a gente. Agora, acho que nesse primeiro momento vai ter que ser só no Brasil, por causa da qualidade que nós queremos ter. Então, o que vai acontecer na prática? Esse multiplicador, ele vai ter acesso a essa videoaula, a esse PowerPoint, a esse fichário, para poder multiplicar esse conhecimento onde ele estiver. Então, nós temos as aulas de gestão administrativa, gestão pedagógica e formação de professores, com fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos, metodológicos e curriculares. São as 56 aulas. A gente fez uma trilha, né, que condensa tudo aquilo que a gente estuda na ICEP para poder criar isso. Então, essa é a nossa equipe técnica que participou de toda essa elaboração. Nós temos, então, os capacitadores voluntários. Hoje temos uma lista ali de 26 pessoas. Temos os capacitadores missionários, que desse grupo aqui nós temos algumas pessoas conosco hoje, como a Valéria, como a Ritinha, como a Maria Helena, como a Mísia, a Ivane, a Adriana. Por quê? Porque elas já terminaram os 4 cursos da ICEP. Nem todos esses capacitadores missionários estão no nosso grupo do WhatsApp, estão aqui hoje, porque eles não terminaram os 4 cursos da ICEP. Eles estão num processo de formação. Então, o nosso alvo é acompanhar esses capacitadores missionários e temos os nossos 6 multiplicadores locais, que é o nosso projeto piloto de Guiné-Bissau, todos guineenses. Então, para a gente é uma alegria poder formar pessoas, né, nacionais ali com esse trabalho que está sendo feito em Guiné. E dessa formação básica de AIP, nós temos ali hoje 52% dos nossos capacitadores, eles concluíram até o curso 4 da ICEP, que é a nossa formação mínima, gente, é o que todos nós aqui temos que estudar no mínimo, certo? O gestão pedagógica vai ser mais específico para quem vai dar aula sobre isso, nem todos, às vezes, vão ter essa possibilidade ou esse interesse. E sobre cosmovisão a gente tem que estudar, porque a gente trabalha com contexto missionário. E esses são os capacitadores que já concluíram os 4 cursos da ICEP. Se eu esqueci alguém aqui, por favor, me avisem. Eu usei a planilha que vocês preencheram. Todos esses estão de parabéns, são os brasileiros que concluíram a formação básica de AIP. Temos em Guiné-Bissau ali 5 pessoas que também já concluíram os 4 cursos da ICEP. E temos em Angola a Valéria. E meus parabéns, né, para todos que têm se dedicado aí, todas que estão se dedicando nos estudos dessa formação que nós temos de AIP. Temos um planejamento estratégico com datas aqui, recursos e toda a parte financeira, o orçamento e tudo que envolve esse planejamento, certo? Então, era isso que eu precisava falar para vocês. Agora eu quero abrir para dúvidas, perguntas, questionamentos. Eu sei que é bastante coisa, mas podem falar. A Ritinha está aí, a nossa missionária desbravadora, que está nos ajudando ali com os primeiros multiplicadores. Se quiser abrir o microfone, podem falar, gente. Ô, Ju, Dentro eu da já vou... formação. Opa!
Oi, desculpa. Pode. Não, Dentro pode da falar. formação, Juliana, vai valer só o Pilares, então. O do Darren Miller e da Landa Cope não vai entrar. Porque Não, naquela... ele vale, se você já estudou, se você É que já fez... naquela tua estatística você só colocou o nome do Pilares. Por isso que eu perguntei. Isso, eu tenho a estatística também dos outros, tá? Porque tem pessoas assim, a Elisete já estudou também lá com, não sei, até outro país, né, Elisete? A Eliane Rigotti fez o curso do Instituto Transforma, que é um curso aqui com o Darren Miller, Landa Cope, ela teve vários professores. Então, qual é o alvo? Esses 4 das 7 são mínimos, gente. E estudar sobre cosmovisão. A gente tem que estudar, não tem como trabalhar com outra cultura sem entender o que é animismo, por exemplo. Né? Então, o Pilares eu sugiro que vocês façam, sugiro mesmo, mas também não é assim, precisa fazer semana que vem. Não, vocês podem se organizar para poder cumprir essa trilha. Tem gente aqui, a Edione, está fazendo mestrado, eu sei que ela nem vai ter tempo de fazer isso agora. Não se preocupem, gente. Não quero fazer o Pilares, só posso fazer do Darren Miller. Então, se organize para que você consiga fazer as aulas do Darren Miller, tá? Ô, Ju. Ô, Ju. Oi, vamos levantar a mão, então. A Kelly, a Angélica e depois a Kelly. Tá. Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Ali nessa trilha que você fez, ali, não dos cursos, mas é relacionado ao capacitador missionário. Depois ele vai... Então, a primeira fase eu vou usar como exemplo. Eu aqui no Brasil sou capacitadora voluntária em missões. Eu vou atuar, vou ajudar o capacitador lá na África, e ele vai formar, então, uma equipe. Ok, isso vai ser delegado por vocês, assim, ó, quem vai cuidar de quem? Isso, a gente organiza isso com as líderes, nós temos uma diretoria pedagógica e temos grupos de lideranças, temos líderes de Moçambique, os líderes de Angola. São essas líderes que passam para a gente quem são os capacitadores missionários que ganham bolsa, porque esse capacitador missionário, ele ganha uma bolsa de AD. A gente está com a Valéria aqui também de os cursos, então o nosso objetivo é que essas pessoas, a diretoria do Brasil e a diretoria do país, estabeleça quem são essas pessoas que irão multiplicar esse conhecimento no país. Tá bom? Só para informar, né? Eu estou dando, desde o primeiro curso, eu acabei o curso 4 ano passado, e eu estou dando dando um tutoramento para Sarah Zimmerman nos cursos, então eu consegui acompanhá-la no primeiro, no segundo, e agora eu incentivei ela a entrar no terceiro, e eu dou toda a informação, faço correção, tiro dúvidas, então a gente se conversa praticamente semanalmente. Posso continuar, tranquilo. Isso, então é importante, veja, as líderes dos países, que é a diretoria pedagógica, elas têm um planejamento estratégico, que eu não vou mostrar aqui agora, que são muitos planejamentos. E nesse planejamento, elas têm que definir quem são os líderes que vão ganhar essas bolsas. Se a Sara faz parte desse grupo e vocês decidiram ali na diretoria, ótimo. Entendeu? Cada líder vai ver com o seu país. Tem algumas pessoas que já precisam sair agora, fiquem à vontade, tá? Se você precisar sair, pode sair, não fiquem constrangidas, tá bom? Eu não quero me alongar mais. Então, no caso, Ju, no caso aqui, eu me deporto, então, a Jaqueline, né? A Jaqueline Chaum, que é responsável, não? Você, a Jaqueline e a Silvia são as responsáveis por aquele grupo da diretoria de Moçambique. Nas nossas reuniões participam a Silvia e a Jaqueline, reportando tudo o que acontece de Moçambique para a diretoria. Por quê? Porque se a Sara vai ser uma capacitadora missionária, por exemplo, hoje ela mora no Brasil. Então, ela vai voltar para Moçambique, tem vários questionamentos que a gente precisa fazer para dar a bolsa para a pessoa certa, tá? Entendi. Uhum. Obrigada, Ju. Tá bom, de nada. Boa noite para as que estão saindo aí, gente. Acho que a Kelly queria falar, daí eu vou passar para a Ana Heller. Rapidinho. Desculpa, eu tô sem voz, gente. Vamos ver se vocês me entendem. Na questão da GP, da gestão pedagógica, o curso que vai para a plataforma vai ser reformulado. Mas o curso para formação desses capacitadores precisa ser o primeiro formato. Ele não vai estar mais na plataforma, que eu acho que foi a Edione já fez, a Ana Heller já fez.
e a Priscila, só esses 3. A Ritinha também fez. Então, quem vai fazer como capacitador precisa entrar no próximo grupo comigo, tá? Eu vou abrir a turma agora com esses que formaram do curso 4, do segundo semestre de 2020 e desse semestre agora de 2021, primeiro, e eu vou fazer um grupo único, porque o curso é mais completo. O que vai para a plataforma vai numa versão mais sem tutoria, né? Então, vai numa versão diferenciada, tá bom? Mas quem não fez o curso de gestão pedagógica e precisa fazer, tem que fazer comigo nessa formação, nesse modelo de tutoria. Era isso. Ficou claro, né? Nós temos por isso que a gente faz essa pesquisa com vocês e a gente vai acompanhando com essa planilha a formação de vocês, ó. A gente tem várias categorias, tem capacitadores aqui que só são da atuação, eles estão nessa coluna. Temos o capacitador que já fez o curso da ICEP, que quer fazer gestão pedagógica, porque se um dia a gente tiver uma viagem missionária, vai dar esse curso lá em Guiné, então a pessoa tem que ter feito esse curso aqui. Então, aqui a gente vai acompanhando a presença de vocês, a formação, a entrega das tarefas. A Ana Bia vai registrando quem fez, quem não fez. Por isso, a gente viu o quanto é importante vocês fazerem, entregarem as tarefas, colocarem em dia ali a sua vida, tá bom? Acadêmica. Edione, daí a Nayara queria falar também, né, Ana? Depois, eu só queria de um esclarecimento, por exemplo, para quem já fez, então, esse da gestão, se depois a gente pode passar o material, porque às vezes o que acontece? Aí aperfeiçoa aí nós fizemos o anterior, e aí pode ter algo a acrescentar e a gente ficar meio por fora. Então, não sei se para quem já fez, já cumpriu isso, se depois, sei lá, ou tem acesso a alguma coisa apenas para, nesse sentido de... Entendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, porque a gente fez, aí claro, aí daqui a pouco eu só quero me atualizar, porque fazer tudo novamente não dá, mas aí vai que ali tenha algo que agregue, eu não sei se seria isso. Não, ele só vai ser pensado numa plataforma para uma questão mais ampla, porque ele foi pensado justamente para escolas em AEP. E o que aconteceu, que nós vimos a questão do perfil, né, de quem fazia, às vezes vinham gente de outros lugares que queriam fazer gestão pedagógica, que são de escolas confessionais, mas não aplicam a EP, né? Então, ele, para ser mais comercial, vamos dizer assim, então foi pensado em disponibilizar ele num formato diferenciado, sem tutoria, um curso rápido e tudo mais. Mas para quem vai fazer como capacitador para formação, igual nós fizemos com a Ritinha, foi muito bom a questão da tutoria, né, de elaboração dos documentos, da intervenção no chão da escola, ali no dia a dia. Então, esse modelo da tutoria, ele vai permanecer, mas daí tem que ser feito direto comigo, não tá pela plataforma. Entendi. Muda. Beleza. Está feito. O livro-texto continua sendo o mesmo, então. O mesmo, não mudou nada. Para vocês, continua a mesma coisa. Ok, obrigada. Essa pergunta da Johnny foi boa. Por exemplo, se alguém quiser dar esse curso, vai ter esse apoio do material novo que foi elaborado para que essa pessoa estude e dê o curso. A Michelle já deu esse curso acho que em Guiné. Então, os próprios fóruns da atuação, tem capacitadores aqui que só são da atuação. Então, eles precisam participar dos 5 fóruns online. Agora, eu não dou aula na atuação, só dou para escolas. Aí, vocês perceberam que a formação ali, ela é focada na escola, né? Tá bom? A Ana Heller, pode falar, Ana. Oi, Ju, queria tirar uma dúvida. Nesse curso Pilares, eu também estou fazendo esse agora. Mas dentro da plataforma, pelo menos essa semana, eu vi que foi colocado algumas aulas do Daron Miller, né? Daron Miller. Aí eu não entendi, assim, se no Pilares a gente vai fazer junto as aulas dele ou a gente vai ter que depois fazer
dele depois, assim? Porque eu vi muitas aulas, eu já assisti 3, se eu não me engano. Aí eu queria saber se vai estar todo o conteúdo dele ali ou não, só algumas partes. Você sabe dizer? Provavelmente não estará tudo, certo? Só que se você fizer o Pilares, ele substitui, de certa forma, o do Darren Miller. Então, se você tem aquele livro Discipulando Nações, e substitui, inclusive, o da Landa Cope, né? Então, não tem problema, mas um desses a gente precisa fazer, tá? Mas não, eu acredito, é o André Lima que é o tutor desse curso. Pelo que eu fiz, eu estou na turma piloto, então eu não vi todo o material do Darren Miller, não, foi pouca coisa. Talvez ele tenha acrescentado agora, né? Tá bom, gente? Mais alguma questão, alguma sugestão também, né? Que vocês tenham para nos dar aqui, para nós melhorarmos cada vez mais o nosso processo? Ju, eu tenho uma sugestão, sim. Eu até tinha passado para a Michele, há um tempo atrás, nessa tutoria que a gente tem com os missionários, um dos meus alunos, né, que é até um pastor, ele fez um trabalho e que eu fiquei apaixonada com o trabalho que ele fez e a biografia que ele usou, que foi desse livro aqui, A Verdade Absoluta, que fala sobre cosmovisão. Uhum. E é excelente. Eu estou, né, tentando estudar ele, porque ele é bem grosso também. E, assim, é muito bom. Eu tinha até passado para a Michelle e tal, ela falou que ia, acho que passar para você, para poder ver tudo, que ele fala sobre a questão do cristianismo e a questão da cultura das nações e como isso influencia na nossa cosmovisão. Eu acho que é, assim, bem apropriado nesse contexto, como a gente tem que se aprofundar dentro da cosmovisão, é um livro bem, bem legal para estudar. Eu acho que a gente terminando essa trilha de formação, a gente vai aprofundando em IP e precisa aprofundar sobre essa questão de cultura, né? Então é isso, gente. Se ninguém quiser mais comentar nada, a gente vai então vamos orar então para encerrar. O meu pedido de oração é para que a gente agora que vai trabalhar nessa trilha aí, nessas gravações de videoaulas, nessa produção toda, para que Deus nos capacite. A gente já conseguiu produzir tudo isso para atuação, já está pronto da atuação. Agora a gente vai abraçar essa questão toda das ICEP Missões, que vai dar bastante trabalho, mas a gente acredita que já tem avançado nessa caminhada, né, missionária, para servir as escolas cada vez mais, tá bom? Quem gostaria de orar, então, para encerrar? Ju, deixa eu falar só mais uma coisinha. Eu estava aqui no site abrindo da ECEP para ver as questões dos cursos. Todos eles estão com inscrições esgotadas. O que eu faço, então, agora, já que eu não tenho ainda os cursos? O que você indicaria começar a fazer? Acho que é melhor, então, é verdade, né, Kelly, não dá mais para fazer a inscrição agora para esse semestre. Qual curso seria da Sara? O primeiro? Então, eu estou começando agora, então eu teria que ser... Eu não fiz ainda nenhum, então acredito que o que tiver disponível eu faria. E uma coisa, o Pilares, eu compro o curso inteiro, ele já está com as aulas gravadas, tudo pronto, porque eu vi ele estava mexendo agora no site, acho que só daria para fazer ele? Não, dá para você fazer o Renovando a Mente nessa turma especial que a Ana Beatriz falou que vai começar. Ela vai abrir uma turma especial para um grupo que eu fui dar treinamento, que tem 8 participantes. Daí você poderia integrar o Renovando e já entrar no programa de formação certinho. Pode ser. Então, eu vou depois, então, eu entro ali, vejo você no WhatsApp, alguma coisa no grupo, e vou pegando mais informações. Aí eu entro, então, entro nesse... Isso, que eu já... Oi? Me chama lá que eu já vou passar as orientações para você se inscrever, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom, meninas, vamos orar, então. E daí a gente coloca a data do próximo encontro daqui 2 meses, atualizem suas tarefas até dia 30 de março, tá bom? Quem gostaria de orar para encerrar? Eu. Posso orar, Ju? Oi, Jaque, que saudade de você. Querida, hoje o pastor Rafael estava aqui nos visitando e a gente... desculpa, né? Eu entrei meia hora atrasada. Mas antes de orar, eu quero dizer parabéns. Como é bom a gente ver que a semeadura e colheita dá resultado, né?
E essa maneira toda de ver a trilha, eu estou maravilhada. Eu fiquei olhando aqui e pensei, nossa, isso é que vai chegar os educadores de Moçambique, é nesse ponto que vão chegar os outros educadores das outras nações. Parabéns, Deus abençoe mais e mais você. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és a fonte de toda sabedoria. Obrigado porque Tu és uma fonte inesgotável. Nos ajuda, Pai. Ajuda cada um de nós no caminhar em que estamos, nas tarefas que devemos fazer, nos estudos. Deus, que a nossa alegria seja renovada no estudar e no conhecer os profundos e escondidos que o Senhor tem dentro da Tua palavra. Que o Senhor se revele a nós. Como é bom, Senhor, como é bom ouvir mais sobre cada um dos princípios, como é bom ser reanimada, como é bom ver que o Senhor derrama sabedoria e graça sobre as suas filhas. Te louvamos, Deus. E nós estamos num grande empreendimento. Por isso, Deus, em nome de Jesus, como foi com os homens da Bíblia, com Jeremias, que eles não se perderam no trabalho que eles estavam fazendo. Que seja assim conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a focar, a priorizar, a organizar nossas coisas, nossa casa, nossa tarefa, nossos estudos, para que a gente possa crescer no Senhor. Como é bom estar envolvido num grupo que não tem uma data de término, mas nós estaremos aprendendo até o dia do Senhor voltar. Como é bom, Senhor. Renova, dá ânimo, cuida de cada uma das minhas irmãs e obrigado porque Tu és a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós Te louvamos por esse dia tão especial. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Gente, obrigada. Um abração. Depois a Kelly vai colocar para a gente o link lá na nossa sala de aula e nós vamos mandar o link para vocês também, tá bom? Deus abençoe muito. Legal. Tchau. Muito bom saber com vocês. Beijo.